aí que eu não estou ouvindo. Não, só para lembrar que as perguntas podem ser feitas no chat. Obrigada, professora. A gravação foi iniciada. Ok, posso começar então? Então, boa noite a todos e a todas. Nós vamos então passar a palavra ao professor Dr. Rafael Campos Quevedo, para falar um pouco sobre essa questão da pesquisa e como é que se escolhe um objeto de pesquisa e como que se traça o caminho até então esse objeto, como é que se faz isso. Rafael Campos Quevedo é da terceira linha, estudos teóricos e críticos em literatura. E então, Rafael, é com você, tá? Muito obrigado pela presença. Obrigado, Dino. Tá dando para me ouvir direitinho? Ok. Bem, então eu começo parabenizando, né, a professora Nayara pela idealização, né, desse curso de formação em pesquisa em letras. Parabenizo o Dino pela coordenação dessa segunda edição, né, do curso. O professor Alex também pela exposição. E agradeço a Rayana pela monitoria aqui do evento, e a Rita, que vai dividir comigo hoje essa intervenção, essa participação. Bem, então nós vamos tratar do tema geral, né, dessa segunda edição do curso, que é a questão da estrutura da pesquisa acadêmica na nossa área, né? Como o Dino já antecipou, eu pertenço, assim, e a Rita também, à linha 3, que é a linha dos estudos literários no nosso mestrado, né? Então, naturalmente, nós vamos tangenciar esse tema geral por esse viés, né, dos estudos literários, tá? Então, nós elegemos um dos tópicos que estão previstos para hoje, para tratar mais detidamente sobre ele, que é a questão do rigor metodológico na pesquisa em literatura, né? Então, já com a delimitação aqui para a área dos estudos literários. E aí eu começo fazendo uma ressalva com relação a essa noção de metodologia, né? Que aqui na nossa participação, na nossa fala, vai abranger um sentido bastante, eu diria que o mais amplo possível, né? Que, como vocês sabem, o projeto de pesquisa ele tem um tópico intitulado metodologia. Nós não vamos tratar pontualmente desse tópico, mas nós vamos o tempo todo entender uma noção de metodologia que pressupõe mesmo, como eu disse, um sentido mais amplo, né, de um caminho a ser percorrido para a elaboração de uma proposta de pesquisa em estudos literários. Quer dizer, tem a ver com isso que o Dino falou na introdução, né? Quer dizer, um caminho que tem um ponto de partida e tem um ponto, ou pelo menos aponta, né, projeta para o futuro um itinerário de realização, vamos dizer assim, né? Porque o projeto não é algo concluído, né? Ele pressupõe algo que você propõe para ser executado no futuro. Então, é assim que nós vamos propor, então, essa apresentação de hoje, né? Pensando na questão do rigor metodológico num trabalho, num projeto de pesquisa em estudos literários. E aí, eu pretendo aqui repetir uma estratégia que eu adotei na primeira edição, que foi a de falar dessa questão de projeto de pesquisa a partir de uma experiência prática, né? Eu me refiro, então, à minha experiência como membro de bancas de processos seletivos, né, de admissão de alunos para o mestrado. Então, foi assim que eu propus na minha primeira participação, no ano passado, e pretendo aqui com a Rita repetir exatamente isso, né? Quer dizer, ancorar aqui a nossa fala o máximo possível na experiência concreta. Por isso eu chamei a Rita, a quem eu agradeço mais uma vez por ter aceitado, né? Porque
ela vai justamente trazer o projeto de pesquisa dela e mostrar o bastidor da concepção dele. Quer dizer, explicá-lo no que o tempo permitir para a gente, né, como é que foi que ela concebeu o problema e como ela formulou todos os itens que o compõem, ou pelo menos parte dos itens, os principais, né, que compõem o projeto dela, que foi um projeto muito bem acolhido na seleção do ano passado, né, um projeto que obteve nota máxima na segunda etapa do nosso seletivo. Para quem não sabe, são 3 etapas, né, do processo de admissão de alunos para o mestrado. O primeiro é uma prova escrita, uma prova teórica, né? O segundo é justamente a etapa referente ao projeto, em que a banca, já tendo lido o projeto, faz uma arguição ao candidato. E a terceira etapa, que é meramente classificatória, é a etapa curricular. Tá? Então, é assim que a gente pensou nessa participação, ou seja, tentando o máximo possível dar um lastro prático mesmo, né, a essa conversa. Então, assim, tudo que eu disser aqui, que vai ser breve, já adianto, né, nós pretendemos que apareça ilustrado pela exposição da Rita, tá? Se eventualmente algo ficar um tanto abstrato, porque assim, eu não vou dar os exemplos propriamente aqui, justamente por esse motivo, então se algo eventualmente ficar abstrato, vocês vejam se na exposição da Rita isso fica mais ilustrado, tá? E, claro, ao final, fiquem à vontade para fazerem as colocações e apresentarem as dúvidas, certo? Bem, então eu estou pensando aqui a questão do rigor metodológico em um projeto de pesquisa na área dos estudos literários a partir de 3 princípios. Tá? Eu estou chamando assim de princípios, espero que fique claro. Vou enumerá-los e em seguida vou com calma explicá-los. Tá? O primeiro é o princípio da especificidade, o segundo é o princípio da relevância e o terceiro e último, o princípio da viabilidade. Bem, começando pelo primeiro, então. O princípio da especificidade, a meu ver, está muito ligado a uma coisa que o Alex disse no começo da exposição dele, quando se valeu da imagem do grão de areia, né, na praia. Então, assim, a nossa é uma área de muita tradição de estudos, né, o Alex também enfatizou muito isso, há um volume bibliográfico considerável, enfim, um leque muito, muito importante também de possibilidades, né, de estudo, enfim. Então, a observância a esse primeiro princípio da especificidade é algo que eu coloquei em primeiro lugar, porque, a meu ver, merece uma atenção maior do que, inclusive, a dos outros 2, certo? Então, o que eu estou querendo dizer exatamente com isso e qual a pertinência desse princípio especificamente para a questão para a área dos estudos literários, tá? Bem, o primeiro aspecto com relação a esse princípio da especificidade é, como eu disse, o que o professor Alex já apresentou, né? Quer dizer, a necessidade de uma delimitação clara e restritiva, né? Que evite generalizações que possam tornar a proposta difusa demais. Esse é o primeiro ponto dentro desse princípio. E aí, claro, isso vale para qualquer eixo aí dentro da área de letras, de um modo geral, né? Mas aí vem o segundo aspecto com relação a esse princípio, que aí diz respeito especificamente à questão a área dos estudos literários, né? Quer dizer, propor um projeto de pesquisa em literatura, né? Que é o que eu penso que seja o seguinte: a observância aos contornos da nossa área de estudos literários. Isso eu acho algo... E aí, mais uma vez, eu informo, né? Eu estou me baseando muito na experiência, na audição, né, das
apresentações dos candidatos ao nosso processo seletivo, tá? Então, muitas vezes, não há uma clareza com relação a esse contorno que é o estudo da literatura. Vou falar um pouco disso mais adiante, inclusive, tá? Quando vocês estiverem ouvindo a Rita falar, notem que a proposta de trabalho dela é uma proposta que tem uma interface, né? Quer dizer, que dialoga com uma outra área, que é a filosofia. Entretanto, para que ela obtivesse o êxito que ela teve na defesa que ela fez e na própria argumentação do projeto, foi absolutamente indispensável que ela mantivesse a proposta dela dentro dos contornos dos estudos literários, que ela não se perdesse e acabasse por fazer um trabalho que tivesse um perfil, uma cara, né, mais de trabalho em filosofia do que em literatura. Então, é a isso que eu me refiro quando falo desse primeiro princípio, que é da especificidade. É preciso ancorar, né, a pesquisa dentro de uma abordagem que tenha claramente essa característica, né, em que a obra, ou as obras, né, o corpus literário, falando assim, se mantenha claramente ocupando um lugar central na proposta. Esse é o primeiro princípio, né? O segundo, que eu já mencionei, seria o princípio da relevância, sobre o qual também o professor Alex falou um pouco, né? Também vocês vão observar isso na apresentação da Rita, né? Não vou aqui fazer a recapitulação daqueles passos que o professor Alex mencionou, que começam lá da pesquisa, da delimitação temática e do levantamento bibliográfico. Todos eles absolutamente indispensáveis, né, para esse caminho de construção do projeto. Agora, dados determinados passos, né, é importante se perguntar e deixar isso formulado na justificativa do projeto, né, qual a relevância dele, como o professor Alex mencionou e expôs aí numa das lâminas, né, que ele apresentou, né. E aí vale uma ressalva, né, para o caso da pesquisa em mestrado, não digamos, obrigatório, né, vamos dizer assim, que o projeto seja original, né, que a contribuição não necessariamente signifique originalidade. Entretanto, é fundamental que no projeto seja apresentado de que modo aquela proposta dialoga com as já existentes, né, com o que já foi feito, o que já foi escrito, o que já foi pensado, os problemas levantados, as hipóteses e tal, que antecedem ou que pré-existem ao seu projeto. Isso faz parte do que eu estou chamando aqui do princípio da relevância do trabalho, né? Que eu estou colocando logo em seguida ao da especificidade. Então, assim, o da especificidade tem a ver com o enquadramento do seu trabalho, quer dizer, se ele chega, você está pensando em propor algum estudo literário, mas ele tem mais cara de um trabalho em história, ou ciências sociais, ou qualquer outra área, então significa que o enquadramento dele está comprometido, né? Por essa não observância ao princípio da especificidade. O segundo, da relevância, já entra num caráter mais qualitativo do seu trabalho, né? Como se dimensiona ali dentro a sua contribuição. Já partindo do pressuposto que você não tem obrigação de falar algo absolutamente inédito sobre determinado autor, determinadas obras, enfim, né? Mas como é que você se posiciona com relação ao que já existe em termos de estudo sobre o seu objeto? Tá? Dentro desse segundo princípio, eu gostaria de abrir um parêntese para mencionar aquilo que eu considero, digamos,
a alma de um projeto de pesquisa, e eu observo muito isso na compreensão dos meus colegas também, que integram as bancas, né? Que é, a questão do problema que você levanta no projeto. Tá? Esse problema significa você ter uma questão que você vai se propor a responder na sua análise, na sua pesquisa. Geralmente você o formula mesmo como um enunciado interrogativo, né, uma questão direta ou indiretamente formulada, mas, enfim, é um problema que você, como eu disse, formula e se propõe a discutir e respondê-lo. Tá? E muitas das vezes, um problema cativante, um problema sedutor, né, ele pode se sobrepor a eventuais falhas na composição do próprio projeto como um todo. Quer dizer, a gente sente, digamos assim, muito mais a vocação, a inclinação, né, do candidato ali para a pesquisa, e, enfim, nessa capacidade de formular bem um problema a ser investigado. E aí outras, como eu disse, né, outras eventuais falhas ou lacunas do projeto acabam ficando um pouco de escanteio quando um problema cintila, né, quando um problema se apresenta assim de forma interessante aos olhos dos avaliadores. Tá? Então, fechado esse parêntese, né, vou agora para o terceiro princípio que eu também já mencionei, que é o da viabilidade. Esse é o que eu menos preciso comentar, porque ele me parece autoexplicativo, né? Então, a questão é se a proposta que você está trazendo, ela é possível de ser investigada dentro do tempo e dos recursos de que você dispõe, né? Às vezes, a gente nota em candidatos que há certa intenção de algum modo, ostentar conhecimento sobre determinado assunto, então propõe análise de muitas obras, né? Ou uma quantidade de hipóteses, assim, uma grande quantidade de hipóteses e tudo mais, em que talvez o candidato não tenha parado para considerar com mais atenção se os 24 meses de mestrado possibilitam, ou se aquilo é execuível dentro de um cronograma de 24 meses. Né? Então, a gente sabe, quer dizer, que isso está no primeiro princípio ao que eu me referi, da especificidade, né? Quer dizer, que toda proposta ela é um recorte, ela é uma delimitação. Então, mais vale uma delimitação mais restrita, mas com um problema bem formulado, do que uma proposta com muitas coisas a serem investigadas ou muitas obras a serem analisadas, e que a gente nota certa dificuldade de tornar aquilo viável ou execuível. Tá? Bem, essas eram as considerações sobre o que eu estou chamando de 3 princípios ou norteadores de um projeto na nossa área, né? Agora, essa segunda parte da minha fala, talvez um pouquinho mais curta, inclusive, eu pretendi tentar fazer uma rápido comentário assim, sobre que riscos a gente evita se esses princípios forem atendidos. Tá? Então, começando pelo primeiro, né? Quer dizer, o terceiro praticamente já falei aqui. Vou me ater, então, ao que se refere aos riscos que podemos evitar se observarmos com atenção o princípio da especificidade à área, né? Então, assim, para começar, existe uma coisa que eu diria que é o seguinte, né? A nossa área, e aí eu estou falando dos estudos literários, estou chamando isso de área, certo? Ela é altamente convidativa, digamos assim, ao diálogo com outras áreas, sobretudo das humanidades. Né? Então,
a filosofia, que eu já me referi ainda há pouco, que foi a interface do projeto que a Rita propôs no projeto dela, sociologia, né, estudos sociais de uma maneira geral, psicanálise, e estudos culturais, sobretudo, né, que é algo que está muito na moda hoje em dia, né. Então, assim, a gente parte desse pressuposto, né, quer dizer, uma obra literária, ela se deixa atravessar, digamos assim, por tudo isso, né, pelo social, pelo psicológico, né, pela questão cultural, enfim, ela é um campo, digamos assim, em que todas essas possibilidades se acham lá em potencial, né, a serem abordadas, é o que eu quero dizer. Então, isso é ótimo, claro, porque, como eu disse, convida, né, possibilita articulações intertextuais e tudo. Entretanto, existe um risco, que é justamente da perda. Isso risco que eu falo para quem vai redigir um projeto de pesquisa, né? É o da perda dos contornos, né, da nossa área. Quer dizer, há candidatos que, de um modo geral, incorrem no erro de extrapolarem exatamente esses contornos, né? Então, como é que isso basicamente acontece, né? E aí, eu acho que a Rita também vai dar uma atenção a esse aspecto, né? Tudo tem a ver com como é que você maneja, digamos assim, o que vem da outra área, digamos que seja o referencial teórico, tá? Existe uma questão que a gente sempre comenta quando sente ou observa, constata efetivamente que esse problema acontece numa determinada proposta, num determinado projeto, que é o seguinte: todos os colegas já cansaram de chamar a atenção para isso, né? Um trabalho em literatura, um projeto de literatura, a obra precisa sempre ser a protagonista da coisa toda, né? Então, isso, em alguma medida, exige que a gente faça o seguinte, né, que a teoria ela funcione, digamos, como um fundo, não diria um fundo, mas vamos chamar assim, né, um modo de ver a obra literária, né, quer dizer, você maneja conceitos para iluminar aspectos do texto, acho que assim talvez fique mais claro, né? Ou você pode, e essa foi a primeira possibilidade, ou você pode, e aí vem a segunda, né, estabelecer diálogos, contrastes, comparações com outros campos, né, outras disciplinas das humanidades ou de outra proveniência de outros campos, de outras áreas, né? Mas aí esse tipo de cotejo, de aproximações, etc., tem que ter sempre como propósito contribuir para a explicação da obra literária ou do assunto pertinente aos estudos literários com o qual você esteja lidando, né? Esse é o ponto central, né? Quer dizer, as outras áreas podem funcionar como lentes, né, de leitura, mas nunca como protagonista, digamos assim, da pesquisa, né? Nunca ocupar o lugar central. É sempre estar atento a essa questão da delimitação. Nós não perdemos isso por mais que possa parecer, né? Em muitos trabalhos que, às vezes, tem como pressuposto que a obra é sei lá, um reflexo, um espelho da sociedade, né? É uma afirmação meio clichê que às vezes não atenta para o fato de que a obra tem, claro, conexões muito profundas com o contexto, né? Mas essas relações não são necessariamente de reflexo, ou seja, uma obra ela reproduz tal e qual o contexto em que ela está inserida. Isso é uma visão meio restrita, meio documental da obra literária, né? E aí eu acho que vale muito um texto já meio antigo, né, mas que
não consigo pensar em outro que seja mais assertivo sobre esse aspecto, né, que é o do Antônio Cândido, um texto que está no livro chamado, um livro conhecidíssimo, dá para baixar facilmente, né, que é o Literatura e Sociedade. Salvo engano, é o primeiro capítulo, né, que ele diz assim, que é subintitulado assim, Tentativa de Esclarecimento sobre as relações entre crítica literária e sociologia, né? Então, o próprio Cândido, de formação nas ciências sociais e tudo mais, tem esse texto que é absolutamente esclarecedor, ele modestamente chama de tentativa de esclarecimento, mas a mim me parece altamente esclarecedor sobre essas relações e sobre como não perder de vista o papel do contexto, né, na obra literária. É um texto sobre crítica literária, não é sobre elaboração de projetos, né? E aí eu estou fazendo a devida conexão com essas ideias, que advertindo para o risco, que é da perda do princípio da especificidade, você às vezes fazer com que o seu referencial teórico se sobreponha ao seu objeto de estudo, que deve ser sempre a literatura, né? Ainda que você se sinta muito atraído por questões identitárias, por questões sociológicas, por questões de gênero, ou seja lá o que for, né? Nunca, quer dizer, dito de outro modo, sempre entenda que a obra literária possui autonomia com relação ao próprio contexto em que ela se insere. Bem, eram basicamente, assim, de forma mais ou menos esquemática, as noções que eu queria introduzir, para que agora eu passe para a Rita e ela fale um pouco de como essas coisas serviram como coordenadas na elaboração do projeto dela, mostre isso através do próprio projeto. E aí depois a gente fica à disposição para alguma conversa a respeito. Então, Rita, mais uma vez, obrigado por colaborar conosco no curso. A palavra é sua. Boa noite. Eu quero cumprimentar os professores, né? Agradecer ao professor Rafael pelo convite. E, na verdade, quando ele me convidou, eu não pensei duas vezes, né? Fiz muita questão de participar, porque eu acredito que nós que somos acolhidos pelo programa, né, de pós-graduação em letras da UFMA, nós também temos um compromisso de dar algum tipo de retorno, né? Em forma de agradecer as possibilidades, né, aliás, a possibilidade que o programa nos proporciona de desenvolver as nossas pesquisas, né? Também quero cumprimentar o professor Dino, o professor Egídio, desculpa, a professora Nayara também, que é a coordenadora do programa, as minhas colegas monitoras, a Luciana e a Rayana também, e também parabenizar pela iniciativa. Evidentemente, eu apoio muito a iniciativa de criar um curso de formação em pesquisa acadêmica, e, sobretudo, porque isso demonstra que o nosso programa, o programa do PG Letras da UFMA, tem o interesse, né, não somente de admitir alunos no programa do mestrado, mas também, e sobretudo, admitir alunos com competência para desenvolver as suas pesquisas, né? Eu acho que esse pontapé inicial aqui que está sendo realizado é muito importante, né? Toda ajuda é extremamente bem-vinda, sobretudo porque a gente está falando da universidade pública, né? E é um espaço que deve ser, sobretudo, de colaboração. Então, dito isso, eu vou compartilhar aqui com vocês o meu projeto, que eu submeti para o seletivo de mestrado. Será que está aparecendo? Vocês podem me confirmar? Sim, está tudo ok. Pronto. Só se você aumentar um pouco mais, ficaria melhor. Ah, claro. Só um instante. Melhorou? 200 seria melhor. Deixa eu ver aqui. Ok, agora? Tá ótimo. Pronto. Então, eu decidi mostrar o projeto tal como eu submeti mesmo, né?
Com todas as coisas que eu leio hoje, eu acho meio assim, eu fico pensando o que eu estava pensando quando eu escrevi isso, mas é só para mostrar para vocês que nenhum projeto é perfeito, né? É claro que quando ele é aceito, existe aí a validação de professores doutores que estão muito bem qualificados para analisar e validar bons projetos, né? Mas é importante enfatizar que o nosso projeto, ele sempre vai sofrer alteração ao longo dos nossos estudos durante o mestrado, porque com o tempo nós desenvolvemos leituras, aprofundamos o assunto, né? E com isso pode ser que a gente modifique. Eu já vi casos em que o projeto é completamente, integralmente modificado, né? Enfim, isso é perfeitamente possível. Então, eu decidi mostrar o projeto mesmo da mesma maneira como eu submeti. E eu queria começar, de fato, pelo título, porque é importante que vocês tenham em mente, quando vocês forem construir o projeto de vocês, que o título é a porta de entrada para o projeto, né? E a gente não pode colocar qualquer tipo de expressão, qualquer palavra, porque a partir do momento em que você coloca uma palavra, uma expressão no seu título, significa que no seu projeto ele vai virar categoria. Significa que em algum momento da sua dissertação, você vai dedicar uma atenção especial a essa expressão, né? Para explicar, para categorizar, para exemplificar. Então, e aí vem aquela questão que os professores, professor Egido e professor Quevedo, muito bem pontuaram, né? É a delimitação do projeto. Vocês precisam escolher os temas com os quais vocês querem trabalhar, decidir qual relação vocês querem fazer e escolher o objeto de pesquisa, ou os objetos, né? No caso, nos estudos de literatura, a gente tem a opção de escolher entre os gêneros literários, né? A gente pode escolher narrativas, né? Romances, contos, etc., crônicas e assim por diante. Temos a opção de escolher peças teatrais, né? No caso, mais no âmbito do teatro, né? Do drama, do gênero dramático, e também temos a opção de escolher um gênero lírico, trabalhando com poesia, né? No caso aqui da minha pesquisa, eu escolhi trabalhar com um romance de Franz Kafka, pelo menos a princípio, né? E aí, percebam que no meu título eu coloco duas categorias principais para além da obra com a qual eu pretendo trabalhar, né? Aqui a primeira é a desumanização, que é o aspecto literário, né? Um tema dentro da literatura. Então, eu já tinha em mente que na minha dissertação, em algum momento, eu dedicaria pelo menos um capítulo para falar da desumanização. É qualquer tipo de desumanização? Evidentemente que não, né? É a desumanização na literatura e, sobretudo, principalmente, na literatura de Franz Kafka, certo? E aí uma outra categoria que eu previ que trabalharia na dissertação é a questão do estremecimento do cogito cartesiano, que já é um preceito da filosofia. Então, eu sabia que em algum momento eu precisaria dedicar especial atenção para explicar muito bem o que é esse estremecimento do cogito cartesiano, o que é essa fragilidade do cogito cartesiano, E assim eu faria a relação entre os dois elementos, né? Desumanização na literatura, estremecimento do cogito, e voltaria essa minha proposição para análise no romance kafkiano Castelo, né? Essa é a minha proposta inicial. E aí, explicado o título para vocês, né? Eu gostaria de mostrar como foi que eu tecia o meu texto, né? Como foi que eu teci no sentido de tessitura textual mesmo, como foi que eu construí os argumentos, né, dentro do meu projeto para convencer a banca de que o meu projeto ele tem algum tipo de relevância, né, que o tema que eu estou propondo, a discussão que eu estou propondo ali, vale a pena de ser pesquisada numa dissertação de mestrado. E eu começo explicando, como eu mostro aqui para vocês,
o meu título, né, justificando. De onde é que eu tiro a expressão estremecimento do código cartesiano? Eu criei ela da minha cabeça? Não, eu tirei de um livro e aí eu preciso referenciar essa expressão, eu preciso explicar para os professores que vão ler, para a banca, né, de onde vem essa expressão, porque ela não é minha, né? E aí, nessa minha leitura, eu percebi, esse assunto aqui não foi muito bem aprofundado, e decidi aprofundar na minha dissertação, né? E eu, em todo texto que eu escrevo, seja um artigo científico, seja um projeto de pesquisa e qualquer outro gênero acadêmico que eu me proponho, eu procuro sempre fazer essa explicação do título, né? Porque, eu repito, né, diz respeito à delimitação do tema. E precisa ficar muito claro para os avaliadores que você tem em mente, né, de forma evidente, com o que você quer trabalhar. Não adianta colocar várias coisas no seu título, sendo que lá no projeto você vai propor uma outra coisa, né? Vai dar ênfase apenas para um aspecto do que foi colocado ali, né? Então, ter essa lucidez a respeito do seu próprio título e explicá-la para o seu avaliador é muito importante, né? E esse é o primeiro, eu coloco até aqui num comentáriozinho, é o primeiro, digamos que o argumento da justificativa, né? Justificar o próprio título. Em seguida, o segundo argumento diz respeito a que tipo de discussão, ao tipo de discussão que a dissertação poderá instigar, né, ao longo dos estudos. E no caso aqui, já diz respeito a um aspecto de relevância mesmo, né, acadêmica. Como é que o meu trabalho vai contribuir para a comunidade acadêmica, para as discussões que são estabelecidas no âmbito da universidade, né, dos estudos de ciências humanas. E aqui eu destaco que essa pesquisa, né, esse projeto, essa proposta, possibilita uma discussão instigante a respeito da ligação recíproca entre literatura e filosofia, né? E aí, além disso, também é essencial que, certo, seu trabalho está propondo uma discussão instigante entre, sei lá, literatura e sociologia, literatura e psicanálise, né? Porque a gente sabe que a literatura, ela tem esse caráter interdisciplinar, porque ela conversa, ela dialoga com diversas áreas, né? Ela nos faz pensar sobre diversas áreas do conhecimento. E aí, é muito possível, como o professor Quevedo falou, você propor uma pesquisa de cunho interdisciplinar, né? No caso, como a minha. Só que você tem que saber muito bem como que essa relação é defendida, né? Quem é que está falando sobre a relação entre literatura e sociologia? Como é que você vai desenvolver a sua pesquisa de modo que a obra literária, que é o seu objeto de pesquisa principal, porque você está pesquisando literatura, você está fazendo ciência em literatura, de modo que a obra literária não fique de escanteio na sua pesquisa em detrimento de uma discussão sobre um outro assunto, né, sobre uma outra área. Então, é importante que você demonstre para os avaliadores que você sabe muito bem manejar as duas áreas, né? Então, aqui eu coloco uma citação de uma crítica, de uma teórica literária, né, Jeanne Barriganiban, que fala da relação entre literatura e filosofia, e aí, logo em seguida, para endossar ainda mais, para afirmar ainda mais essa relação, eu demonstro uma citação de um crítico do próprio autor que eu pretendo estudar, que é Franz Kafka, afirmando que é possível que a obra literária dele seja pensada a partir de uma perspectiva filosófica, né? E aí eu já defendo as duas coisas, né? A relação entre as duas áreas e que é possível discutir essas duas questões na obra do autor que eu pretendo desenvolver a pesquisa. Eu dedico pelo menos uns 3 parágrafos para falar disso, né? O terceiro argumento, né, da minha justificativa, e lembrando que essa sequência de tópicos, ela foi estabelecida pelo próprio edital, né? Lá no edital é estabelecida a sequência do seu projeto de pesquisa. Aqui, no meu caso, né, a sugestão deles é que começasse pela justificativa e, a partir disso, surgissem os outros elementos, os objetivos, a fundamentação teórica e, por último,
a metodologia e o cronograma, né? E aí eu segui exatamente essa sequência. Então, o próximo argumento que justifica a relevância da pesquisa diz respeito à minha escolha, né? Por que eu escolho o tema da desumanização e não um outro elemento da narrativa, né? Por que eu escolho aqui focar nesse elemento e não no personagem ou, enfim, qualquer outro elemento da narrativa? E aí eu justifico essa minha escolha e também por que eu escolho o romance O Castelo e não outro texto de Franz Kafka, né? Outra obra literária dele. Outro argumento que eu também coloco, pelo menos uns 7 argumentos na justificativa, só para vocês terem uma noção do quanto esse elemento é importante, né? Dentro do projeto. Eu falo a respeito, aliás, do ineditismo da pesquisa, né? E para isso eu precisei fazer aquilo que o professor Egídio demonstrou lá no início. Fui lá no banco de dados, pesquisei artigos e dissertações também que tratassem do mesmo autor que eu estou estudando, né? Franz Kafka, Machado de Assis, Clarice Lispector, enfim, Proust, são autores comentadíssimos, né? Tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Então, a gente precisa encontrar na obra literária desses autores, isso é perfeitamente possível, porque a literatura, ela reverbera no tempo, ela dialoga com o contemporâneo, né? Então, é sempre possível falar algo de novo a respeito de uma obra literária. Só que é preciso que você encontre esse novo, né? Algo de inédito. E você vai descobrir esse algo de inédito pesquisando artigos, trabalhos, né? Que tratam sobre o mesmo assunto que você está querendo tratar. E perceber nesses trabalhos qual o ponto em que ele diferencia, né? Qual o ponto que a sua proposta se diferencia da dele. Por exemplo, aqui eu menciono 2 trabalhos, 2 dissertações, né? A primeira, do professor Tomás Amorim, né? Da Unicamp, e ele escreve sobre a origem negativa na literatura de Franz Kafka. O que a nossa pesquisa tem em comum, né? Aqui a proposta dele é analisar O Castelo, que é a mesma obra literária que eu pretendia analisar, né, na minha dissertação. No entanto, eu escolhi o tema da desumanização, e ele fala sobre o tempo em Kafka, né? Ou seja, aí a nossa pesquisa se diferencia. Claro que se eu tivesse mais experiência, eu fiz disciplina de metodologia dos estudos em literatura, metodologia, a disciplina, né, que a gente tem no mestrado, e, evidentemente, a gente adquiriu muito mais competência para ter esse feeling, né, de pesquisa. Eu poderia ter colocado aqui um título que se aproximasse ainda mais do que eu pretendia. No entanto, foi o estudo que eu encontrei, né, que mais se adequava, mais se assimilava ao que eu queria estudar, né? E aí, eu apresento também, num outro momento, outro título, e agora que relaciona Kafka à filosofia, né? Uma proposta também interdisciplinar, assim como a minha, especificamente na obra de Kafka. E é uma dissertação aqui da UFMA mesmo, né? Do Jaime Santos, só que ele relaciona a literatura de Kafka a Nietzsche, né? E a minha proposta é relacionar a literatura dele ao estremecimento do cogito cartesiano, ou seja, a filosofia de Descartes, de René Descartes, que é o filósofo francês, né? E aí, nesse ponto específico, a minha pesquisa já se diferencia da dele. Então, é importante que você demonstre para a banca o ineditismo acadêmico, né, da sua pesquisa. E é dessa maneira que você pode fazer isso, né? É assim que você pode apresentar esse ineditismo no seu projeto. Um outro argumento, uma outra justificativa é essa que eu chamo de ontológica, né? Aí já é um inventismo da minha parte, eu não sei onde eu vi, mas eu quis colocar essa palavra porque eu não encontrei uma expressão melhor para dizer que a discussão que eu procurava propor no meu projeto, na minha dissertação,
ia permitir compreender uma série de problemas, compreender, discutir, refletir sobre uma série de problemáticas experienciadas na contemporaneidade, né? Pensar na relação do indivíduo e a objetividade, e assim por diante. E aí a contribuição, né, ontológica foi a expressão que eu encontrei. Além disso, a justificativa também precisa apresentar a contribuição social. Isso daqui já não é inventismo da minha parte, ela existe mesmo, e é muito importante que você tente procurar a contribuição social da sua pesquisa, né? Os professores, eles vão procurar essa expressão no seu projeto. E aí, foi uma dificuldade para mim encontrar essa contribuição social, sobretudo porque a gente está falando de literatura, né? E para o mundo prático, os estudos literários pode parecer que não tem muita utilidade no sentido social, né? Mas quem lê o livro que o professor Quevedo indicou, Literatura e Sociedade, vai sanar todas essas dúvidas a respeito da contribuição que um trabalho em literatura, que um estudo em literatura apresenta para a sociedade, né? E aí, pensando, eu consegui identificar que a minha pesquisa, ela propõe uma discussão voltada a uma discussão antropológica, né? Pensar na relação do homem com o mundo, e essa é uma questão sociológica, uma questão social, é um tipo de contribuição relevante também, né? Adiante, depois de falar do ineditismo, da interdisciplinaridade, do teor ontológico, a relevância social, eu procurei explicar qual a relevância dessa pesquisa para mim mesma, né? E aí vocês vão lembrar da cebolinha ali que o professor Egidio apresentou para a gente, né? Que precisa ter uma relevância macro e também para quem está fazendo, né? E aí a relevância dessa pesquisa para mim é que eu tinha interesse em ampliar os meus estudos na monografia. Minha monografia foi em Kafka, né? E aí eu tinha interesse em dar continuidade a essa pesquisa, né? Ainda tinha algo ali a ser explorado. E aí eu coloco aqui que na minha monografia eu percebi que alguma discussão ali não foi aprofundada, até porque não era objetivo naquele momento, mas dali que eu tirei essa ideia para poder desenvolver no mestrado, e assim eu fiz. Então, existe essa relevância também no âmbito pessoal, né, do autor. E aqui, queria só destacar uma coisa, que pela primeira vez em toda justificativa, em todo projeto, primeira e única, eu falo em primeira pessoa, né? Escrevam o projeto de vocês em terceira pessoa. Eu costumo brincar que não somos nenhum Antônio Cândido para estar falando em primeira pessoa. Ainda, né? Quem sabe no futuro, não sei. Mas ainda não somos nenhum Antônio Cândido para estar falando um texto em primeira pessoa, e é um texto científico, né? É um texto cuja impessoalidade é a marca principal. Então, aqui eu me permiti falar em primeira pessoa, porque, de fato, eu dizia respeito à minha monografia, mas em nenhum outro momento eu falo isso, né? Eu uso essa expressão em primeira pessoa, é sempre em terceira. Ok. Agora, partindo para os objetivos, né? O objetivo geral, percebam que é analisar em Castelo, de Franz Kafka, o tema da desumanização enquanto estremecimento cósmico cartesiano. Eu vou só pegar uma coisa aqui rapidinho que eu esqueci, que é o seguinte: a delimitação do problema de pesquisa, né? Bem aqui. Eu olhei o objetivo e lembrei da delimitação. Olha aqui minha delimitação. Lá no edital, em algum momento eles realmente falavam da delimitação, mas não existia um tópico, claro, exigia a delimitação da pesquisa, mas não existe um tópico, não foi exigido um tópico específico para falar disso. Mas é por isso que eu não vou apresentar, não preciso apresentar a delimitação do problema de pesquisa do projeto? É evidente que não, tem sempre que apresentar. Todo projeto de pesquisa tem a delimitação do problema, geralmente vem em formato de pergunta. E aí, eu não encontrando um lugar para colocar essa delimitação, coloquei na justificativa, né? Dei um jeito ali de inserir, porque a delimitação, essa palavrinha bem aqui, ó, ela tinha que aparecer no projeto,
né? Os professores tinham que ver a delimitação do problema de pesquisa, que é essa perguntinha bem aqui, né? E ela está intrinsecamente relacionada ao meu objetivo geral. Ó, percebam que eu utilizo as mesmas expressões. Desumanização, vou marcar bem aqui, estremecimento do código cartesiano, cadê? Kafka, né? Aqui a mesma coisa, desumanização e estremecimento do código cartesiano. Quando eu vou para o meu título, vou pegar bem aqui e copiar para vocês visualizarem. Eu repito as mesmas expressões. Rita, não fica repetitivo, não fica estranho, mas é para ser repetitivo. Você não pode colocar no seu objetivo, o seu objetivo não pode apontar para o norte, o problema de pesquisa para o sul e o título lá para o oeste. As coisas têm que estar unificadas, né, alinhadas. E aí, repetir é necessário, né? Repetir expressões é necessário para que você enfatize e relembre sempre para o seu leitor o que você está pretendendo, né? Então, aqui, no objetivo geral, no problema de pesquisa e no título, eu mantenho exatamente esse alinhamento, né? E aí, os objetivos específicos, também é importante destacar que cada objetivo corresponde a uma categoria do título. Aqui, estremecimento do código cartesiano. Aqui, literatura, arte desumanizada, desumanização na literatura. Aqui, a relação dessas duas coisas. E no quarto, tem a cereja do bolo, por assim dizer, né, que é a parte da análise. Como é que eu aplico a relação entre essas duas temáticas, né, dentro da obra literária? A estrutura permanece a mesma? Não, mas ela tem um funcionamento a mesma hoje, né? Depois de várias leituras, depois de muita conversa, da análise dos professores, evidentemente que esses objetivos aqui mudaram, mas o que eu pensei aqui na construção desses objetivos específicos? Que tinha um percurso lógico. Eu ia começar do básico, usando o verbo identificar, reconhecer, para depois partir para algo mais autônomo, né? Algo mais inventivo. Estabelecer e apontar, analisar, enfim, né? Então, tinha um funcionamento lógico, tinha um percurso, isso diz respeito à metodologia do trabalho, né? Que é algo que eu vou falar agora. Por que eu estou falando isso? Porque cada objetivo específico desse aqui corresponde a um capítulo da minha dissertação, né? Isso aqui é o capítulo 1, esse daqui é o objetivo do capítulo 2, e assim por diante. Isso precisa também estar muito alinhado. Quando vocês escreverem, aqui é a parte do referencial teórico, né? Mas eu vou partir para a metodologia. Precisa estar muito bem explícito na sua metodologia, porque é quando você vai apresentar 3 coisas. Eu até anotei aqui para não esquecer. O teor da pesquisa, né? O professor Egido ali e o professor Quevedo pontuaram essa questão, né? O caráter interdisciplinar, o tipo de metodologia, enfim, né? Essa questão tem que aparecer. Depois, as etapas da pesquisa e também os teóricos que você utiliza, né? Aqui na minha metodologia, eu começo começo apresentando o caráter da pesquisa, a metodologia, o cunho, né? É uma pesquisa de caráter interdisciplinar, por motivos que desde o início já estão muito claros, né? É uma proposta que procura trabalhar com a relação entre literatura e filosofia, e, portanto, interdisciplinar. Estou vendo aqui. Deixa eu ver o tempo. Já está terminando. A metodologia bibliográfica, né? Que parte de leituras, o professor Egido falou sobre isso, de livros, etc., né? É uma abordagem qualitativa, não estou trabalhando aqui com números, com gráficos, nem com nada nesse sentido. Então, é uma abordagem majoritariamente, completamente qualitativa, né?
sobretudo por conta da natureza do objeto de pesquisa, é uma citação que eu trago, né, para poder justificar essa abordagem. Toda vez que apita, eu volto para ver se não é nenhuma mensagem. A técnica de interpretação hermenêutica da literatura, né, e aí, para explicar isso, eu trago uma passagem, trago uma breve discussão a respeito disso, dessa questão. Em seguida, eu apresento as áreas de conhecimento das quais eu pretendia me valer ao longo da pesquisa. A teoria e a crítica literária são as principais, né? É como se fosse ali, se a pesquisa fosse uma receita, o trigo seria a obra literária, porque precisaria estar em tudo, né? E para dar liga, para inflar, para dar volume à pesquisa, né? Para valorizar, tem a teoria e a crítica literária, né? Que seria o ovo, o fermento, o leite, enfim. E aí formaria a dissertação como um todo, né? Foi uma alusão que eu fiz na minha cabeça, enfim. Mas também me valeria de outras áreas, como a história, a filosofia, né, e outras ciências, outras áreas do conhecimento. Aí aqui tem aquilo que eu fiquei de mostrar para vocês, né, a relação entre as etapas, os capítulos, né, da pesquisa com os objetivos específicos. No primeiro momento, eu vou cumprir o primeiro objetivo, né, que é fazer o levantamento teórico, que faz referência à construção do conceito de código cartesiano. E aí eu me valho de alguns teóricos, de alguns pensadores, de alguns críticos, né? Aqui eu coloco Hegel, Descartes, Cassery, Habermas, Nietzsche, Vatimo, Lipovetsky, Bergman. Rita, você leu todos esses autores, todos esses filósofos? É evidentemente que sim, né? Porque se um professor avaliador chegar para você e perguntar, fulano de tal, você coloca Hegel aqui na sua metodologia. O que você leu de Hegel que vai poder contribuir para a sua pesquisa? Ah, professor, eu botei Hegel porque eu pretendo utilizar, fiz a leitura do livro Estética, ou do, sei lá, Fenomenologia do Espírito, enfim, achei interessante, acho que pode contribuir. Aí o avaliador, poxa, a pessoa leu, não botou aqui à toa, né? Sabe muito bem por que está colocando esses teóricos aqui. Então, não caiam nessa armadilha de colocar nome de vários teóricos, vários filósofos, sem saber, sem nunca ter lido, só porque viu ali uma relação breve, porque você, na hora da defesa, você precisa saber explicar o nomezinho de... Pode ser que a banca te peça para explicar por que você colocou esses caras ali. Você precisa ter propriedade para falar, precisa ter segurança, né? E assim, eu apresento de cada capítulo, de cada momento, né? Que o segundo momento, os teóricos, os críticos, né? Que eu pretendo utilizar na minha pesquisa, todos lidos, né? Se não leu, não bota, né? De preferência, não bota. Aqui o terceiro momento, eu afirmo que vou utilizar os mesmos teóricos do primeiro e segundo capítulo para endossar o terceiro, né, para construir a argumentação do terceiro, que é relacionar a desumanização com o estremecimento do Costo. E, por fim, na parte da análise, aqui eu achei importante colocar os títulos das obras, né, dos teóricos que falam especificamente sobre a literatura de Kafka. Aqui Blanchot, Modesto Carone, Gunther Anders, Deleuze-Guattari, Tatiana Sané-Levy e assim por diante, né? Por quê? Porque é a parte principal, né? Como o professor Quevedo falou, é a parte que deve ser mais dada ênfase, e aí eu achei importante colocar os títulos. Li todos esses caras, né? Como o professor Egido falou, a construção de um projeto, ela é feita a partir de muita leitura, né? Porque você, na hora de defender, precisa apresentar, ter um domínio sobre aquilo que você está se propondo. E não sei se eu esqueci de falar alguma coisa, a minha exposição terminou, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, espero que eu não tenha me estendido, mas, enfim, a gente pode ir conversando. Muito bem, Rita, muito obrigado pelas palavras sobre o seu projeto e como é que você desenvolveu essa pesquisa, esse trabalho todo.
e tudo mais. Nós temos uns 20 minutos ainda, a gente abre agora para algumas perguntas, tá? É só levantar a mão e não sei se consegue escrever no chat. Eles podem abrir o microfone, Dino. Eu Tudo vou, bem. eu vou autorizar aqui que eles possam falar, só um momento. Tudo bem. Vamos fazer um teste. Podem levantar a mão e tentar falar um por vez, eu digo o nome. Quem tem questionamento? As pessoas que tiverem questionamento podem levantar a mãozinha no Meet, por favor. A Tatiara está perguntando quais as metodologias menos trabalhosas para usar numa proposta de projeto. Tá? Alex. Pergunta de 1 milhão, né? Qual a metodologia mais segura? É importante lembrar que cada metodologia tem características específicas e às vezes você tem um interesse de pesquisa que não é muito coerente com a metodologia que você quer usar. Um exemplo muito simples. Você quer ver a influência das redes sociais na escrita do seu aluno. Aí você diz assim na metodologia, eu vou usar entrevistas para perguntar para eles sobre a influência. Ora as bolas, porque você não usa a produção escrita deles para verificar essa influência. Então, esse é um exemplo muito simples. Acho que tentando responder ainda a pergunta, eu diria tentar evitar trazer muitas metodologias diferentes para o mesmo projeto de pesquisa. De novo, a delimitação é extremamente importante. Acho que vale muito o exemplo que Rita deu, porque ela foi mostrando como que cada conceito que ela trouxe no título, ele aparece depois no projeto. Então, não é escrever um conceito uma vez, né, e deixar ele jogado no texto, esperando que o leitor o conheça. Então, a mesma coisa para metodologia. Se você se propõe a usar metodologia X, Y, Z, nós, professores que vamos ler os trabalhos, nós esperamos ler uma boa explicação sobre aquela metodologia. Então, eu sempre digo que é melhor fazer pouca coisa, bem delimitada e bem feita, do que você querer salvar a educação em 24 meses no projeto de mestrado. Então, a delimitação, mesmo que é metodológica, ela é muito importante para vocês não escorregarem em se comprometerem com muito e não terem tempo hábil em 24 meses. Tá? Acho que essa seria uma resposta, talvez. Mais alguém, gente? Temos mais uma pergunta no chat, eu acredito que seja direcionada a Rita. Quanto tempo você demorou para terminar o seu projeto? Olha, esse projeto, na verdade, ele foi construído ao longo de uns 6 a 7 meses, né? Porque, a princípio, ele estava de um jeito, depois eu percebi que não fazia o menor sentido, e aí, aos poucos, eu fui lapidando ele, né? E aí foi cerca de 6 meses até surgir a oportunidade de submetê-lo ao processo seletivo. Foi mais ou menos esse período aí de tempo. Mais algum questionamento?
O que facilita a escrita de um projeto? Acho que eu posso falar um pouquinho, Rayana, sobre... Eu queria juntar essa pergunta da Geisa e da... Só um minutinho, deixa eu voltar aqui. Uma que o Dino já respondeu um pouco também, da Marilete, né? Diz que tem dificuldade de delimitar um tema, né? E o que facilita a escrita de um projeto. O Dino já falou alguma coisa ali, né, sobre as leituras e tal, mas é interessante reforçar, aí, salvo engano, eu não sei, não me lembro da Rita ter falado isso. O projeto de pesquisa da Rita acho que ela falou. Ele dá continuidade ao trabalho de conclusão de curso dela na graduação, né? Então, quer dizer, ela optou por algo com o qual ela já tinha relativa familiaridade, né? Ela já falava sobre Kafka, já lia sobre Kafka. O que ela colocou no projeto foi algo bastante diferente do que ela trabalhou na monografia, que foi uma abordagem sobre o cômico, né? O riso em Kafka e tudo mais. Então, o projeto de mestrado não teve a ver, quer dizer, foi outro tema, vamos dizer assim, né? Mas ela deu continuidade a estudos de um autor que ela gosta. Então, acho que respondendo, quer dizer, tentando, né, responder um pouquinho, ou complementar a resposta do Dino na primeira pergunta, né, veja se na sua trajetória na graduação, veja lá quais trabalhos você já fez e que você acha que já estão mais ou menos, já tem um ponto de partida, né, você já tem apresentado, você já tenha o retorno de um professor com considerações, algo do tipo, né. Agora, caso isso não haja, assim, veja, comece assim, averiguando, e aí eu estou falando, né, na parte de literatura, né, que autores você gosta, né, que obras tiveram, assim, reverberaram em você alguma coisa, né, chamaram a sua atenção por algum motivo e tal, e veja, e aí, em seguida, né, quer dizer, tente dar esse passo em direção ao que o Dino falou, né, quer dizer, buscar fazer um levantamento aí no Google Acadêmico, por exemplo, né? Quais são os estudos que tem aí sobre essa obra, né? Que você leu e se interessou por ela e tudo mais. Eu acho que pode ser um ponto de partida, né? E aí também acho que isso, de algum modo, se não responde, pelo menos dá algumas indicações aí, porque a Geisa está perguntando, né? O que facilita a escrita de um projeto. Eu acho que familiaridade com o autor, com o tema, com o assunto, né? Tanto melhor se você já tiver tido se você teve algum contato com isso ao longo da graduação, e os levantamentos, as leituras, as buscas que você vai fazer sobre o que já foi estudado, né? Sobre determinado assunto. Aí você vai encontrando brechas, né? Para você se colocar, você colocar determinadas questões dentro de um debate já existente. Muito obrigada, professor. Nós temos também aqui mais algumas perguntas. Uma solicitando, professor, fale um pouco sobre a pesquisa etnográfica. Vamos lá, Lucivânia. Cada tipo de pesquisa ela é usada para se estudar objetos específicos, né? Então, quando nós pensamos na pesquisa etnográfica, automaticamente precisa vir à sua mente muito tempo de contato com o contexto que você quer investigar e muita proximidade, muita interação com seus participantes de pesquisa, né? Então, se nós pensarmos quando que surge a pesquisa etnográfica, é no período das grandes navegações, né? Quando nós tínhamos sociólogos em seus escritórios na Europa e mandavam assistentes para as terras descobertas e invadidas para conhecerem a cultura de povos primitivos. Então, é daí que surge toda a pesquisa etnográfica. Esses assistentes passavam muito tempo nessas ditas terras, voltavam com anotações, os sociólogos sentavam e escreviam seus estudos sociológicos. Depois de muito tempo, os sociólogos pensaram assim, espera, não preciso mandar nenhum assistente não, posso eu mesmo ir. E aí os sociólogos passaram a fazer esse processo de contato com esses povos investigados.
Isso é para dizer que desde o surgimento do que hoje nós temos como pesquisa etnográfica, nós já avançamos no sentido de, professor, eu posso investigar etnograficamente a escola na qual eu trabalho? Pode. Posso investigar etnograficamente o uso da língua portuguesa, foneticamente, na cidade em que eu moro, na microrregião geográfica? Pode. Então, você pode investigar via etnografia o seu contexto. Aí, o que fica em aberto na pesquisa etnográfica é quando a gente diz que precisa de muito tempo de contato, tá? Não tem um número exato que traduza esse muito tempo de contato. Eu vi pesquisa etnográfica de doutorado, por exemplo, de 5 anos. A pessoa no primeiro ano de doutorado começou o contato naquele grupo investigado e ficou até o final do doutorado. 5 anos. Ah, professor, mas meu mestrado dura 2 anos até meu projeto ser aprovado pelo comitê. Pode ser que eu só tenha 1 ano, 6 meses de contato. Depende de como for esse contato, é um tempo suficiente. O que eu vou analisar na pesquisa? A pesquisa etnográfica, ela te possibilita ter diferentes tipos de dados. Então, se você está analisando, por exemplo, uma escola, etnograficamente, você pode olhar para os documentos da escola, você pode fazer entrevistas, você pode analisar atividades de sala de aula de língua portuguesa ou qualquer outra língua. Então, você quem vai escolher os tipos de dados com os quais você vai trabalhar, tá? Além da pesquisa etnográfica, nós temos alguns conceitos que são secundários. Então, hoje em dia, nós temos o que nós chamamos de autoetnografia. É quando você faz uma etnografia sobre si mesmo, ou si mesma, no papel de professor, por exemplo, ou de falante de uma determinada língua ou variante. E nós temos a netnografia. Net que vem de internet, né? Então, nós investigamos um grupo, mas esse grupo ele é todo investigado, por exemplo, numa rede social. Ah, eu quero investigar, sei lá, um grupo no Instagram, uma página do Instagram. Aí você fica meses analisando as postagens daquele grupo no Instagram, aquela página, para daí você escrever uma netnografia. Então, nós temos algumas variáveis aí já da etnografia, tá? Mas você encontra alguns trabalhos seminais, né, na etnografia. Por exemplo, nós temos Etnografia Escolar, um livro da professora Marli, esse é o título dele, Etnografia Escolar, que já é um bom pontapé inicial, se você quiser olhar com muito cuidado, com muitos detalhes, para a sua realidade escolar, por exemplo, tá bom? Acho que seria isso. Obrigada, professor. Temos alguns comentários sobre dificuldades entre escolhas das áreas de linguística, literatura, e temos também um questionamento do Wallace. Para quem vai fazer um TCC pela primeira vez, o que deve ser evitado durante a construção do projeto? Alguém vai... Você vai, Alex, falar? Posso falar um pouco? Pode, vai lá. Ele está perguntando sobre projeto de TCC, né? Deixa eu ver aqui, o Wallace... assim, Wallace, eu acho que é um pouco diferente, né, o projeto de pesquisa para o mestrado e o de TCC, até porque essa sigla aí, TCC, pode envolver gêneros diferentes, né? Você pode ter uma monografia propriamente dita, você tem graduações que aceitam um artigo acadêmico e tudo mais, aí, dependendo de qual gênero estiver em questão aí, se você estiver se referindo aí por essa sigla, vai obedecer a coisas diferentes, né? Não sei, eu acho que é interessante verificar as próprias normas da graduação que você faz, né? O que rege aí a questão do TCC no seu curso, né? O projeto de mestrado tem algumas diferenças, tá bom? Professor Quevedo, aproveitando também o senhor, temos mais uma pergunta. Professor, o rigor na pesquisa em literatura se dará de forma mais precisa ao evitar que a proposta fique muito difusa? Quais outros rigores? Certo. Eu vi uma pergunta que envolve a palavra difusão também, né? Eu não sei se se prestou algum equívoco, eu não sei se a Rita usou essa palavra, então vamos lá, assim, uma proposta difuso vem do que está muito espalhado, né? E, portanto, não está bem delimitado. Então, eu usei nesse sentido, quer dizer, o perigo de você
fazer um projeto muito difuso é que sua proposta está de tal forma sem contornos que você não consegue entendê-la bem ou enquadrá-la bem dentro dos interesses da área dos estudos literários. Foi nesse sentido que eu usei a palavra, não foi no sentido de difusão, como divulgação ou qualquer coisa assim, né? Então a pergunta é, o rigor se dará de forma... exato. Se você se preocupa com certos rigores metodológicos, quais sejam, né? O de garantir o enquadramento à área a que você está propondo o seu projeto, né? E você garantir a viabilidade, a execuibilidade dele dentro do prazo estabelecido, né? E você propor com clareza e delimitação um bom problema, né? E uma boa justificativa, né? Mostrando de que modo aquilo vai contribuir de alguma maneira, sem pretensões de originalidade, mas vai contribuir de alguma maneira para a área, para as discussões dos estudos literários, eu acho que já está de excelente tamanho, né? Eu acho que você já atendeu a coisas que quando nós recebemos um projeto, nós sempre, inevitavelmente, sempre levamos em consideração que se trata de um projeto, ou seja, é algo que é passível de reformulações. Vocês viram a Rita dizendo que hoje o trabalho dela está diferente do projeto inicial, né? Talvez até fosse mais, ou não sei se é redundante isso, chamar de anteprojeto ou pré-projeto, não sei o que o Alex pensa e tudo mais. Redundante talvez, porque a própria noção de projeto já pressupõe uma projeção para o futuro. Então, assim, nenhum avaliador espera que esteja tudo absolutamente perfeito, concatenado e tudo mais. Mas eu acho que esses três fatores aí de rigor metodológico, tal como eu estou sugerindo, né, eu acho que já seriam a garantia de um bom projeto. Certo? Muito obrigada, professor. Mais alguma pergunta? Então, gente, eu acho que nós vamos encerrar por aqui, não é isso? Tá. Então, na quarta-feira que vem, nós teremos uma outra aula, né? Novos professores, e a gente agradece muito ao professor Alex, né, pelas contribuições valiosíssimas sobre o objeto da pesquisa. Agradecemos muito ao Rafael sobre essa questão de delimitar o objeto de pesquisa. Eu acho que todo mundo que vai pesquisar alguma questão na literatura encontra esse problema, Alex. Delimitar o seu trabalho. Se em linguística, isto é, no nosso programa, na linha 1 e na linha 2, talvez isso não seja tão problemático, em literatura, sim. Porque, primeiro, é encontrar um autor. Segundo, encontrar o texto dele. Terceiro, um olhar teórico. São três coisas que a gente precisa escolher. Tá? Então, primeiro o autor, depois o texto e o olhar teórico que a gente precisa. E muitas vezes a gente vai primeiro com um olhar teórico para depois encontrar o texto, não é, Rafael? E ao encontrar esse texto, a gente descobre que esse olhar teórico não é a melhor forma, que ele não tem aquilo tudo. Então, a gente tem um problema grande e que só se resolve isso com muita leitura, mas leitura, sobretudo, de textos acadêmicos, tá? Textos que já fizeram isso tudo. Isso é como você vai fazer uma visita a uma cidade como Rio de Janeiro. A primeira coisa que você vai fazer é quais os pontos de visita. Isto é, o que as pessoas dizem que é interessante verificar. A mesma coisa que você vai fazer um trabalho de pesquisa, a primeira coisa é verificar o que outras pessoas já pesquisaram sobre aquilo ali. Tá? Tem artigos, tem tese, tem dissertação. Tá? A gente não indica a leitura de monografias quando você vai fazer um projeto no mestrado. Por quê? Porque o nível é diferente. Tá? As pessoas estão com um olhar diferente.
no TCC e quando vão fazer o projeto do mestrado, tá? É um nível bem diferente. E, portanto, a gente precisa escolher artigos científicos, capítulos de livros e dissertações e teses de doutorado. Aí sim a gente tem um caminho traçado para delimitar tudo isso. Então, professor Alex, muitíssimo obrigado pelas contribuições valiosíssimas. Rafael, muito obrigado pelas contribuições valiosíssimas. Rita, a gente não tem palavras para agradecer, tá? Esse percurso que você fez no seu projeto, sinceramente, né, foi muito bom e eu fiquei muito orgulhoso de fazer parte de um programa que tem você como mestranda, tá bom? Muito obrigado mesmo. E os nossos colaboradores, Rayana, sempre atenta, né? Rayana tem sido uma pessoa incansável. Eu não sei que horas ela faz esse trabalho, né, que é no objeto dela, porque ela resolve o problema de todo mundo, Alex, aqui no PG Letras. Resolve o problema de todo mundo. Quando você quer resolver um problema, Rayana resolve, tá bom? E Luciana também, muito bom, tá? Nayara, é isso. Tá? Então, a primeira etapa a gente cumpriu e agora, então, é só celebrar que valeu a pena, tá? Valeu a pena a gente ter investido tanta energia com 50 pessoas aqui que querem, precisam e certamente vão se destacar nos próximos meses. É isso, Rayana, vamos encerrar a gravação. Vamos encerrar a gravação.